De volta com a sua revista eletrônica Diário. Você sabe que toda quarta-feira aqui no programa a gente tem um momento especial para falar sobre economia. Hoje a gente vai falar sobre empréstimo. Aqui ao meu lado já está a economista Suzana Alencar, ela que vai estar dando algumas dicas para a gente. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp ou por mensagem de texto 92 81 11 45 12 para estar fazendo a sua pergunta e a gente vai estar respondendo aqui ao vivo. Suzana, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda ao Amazônia Agora. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui. Então, falando sobre empréstimo, qual é a melhor forma de estar fazendo o empréstimo? Bom, a melhor forma da pessoa estar fazendo o empréstimo é ela primeiro verificar a necessidade. Primeiro, você realmente precisa desse empréstimo ou você consegue fazer uma poupança por algum período e utilizar esse recurso sem pagar os juros. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a pessoa fazer o cálculo dos juros desse empréstimo. Saber se o valor da prestação ela está conforme, se ele vai conseguir pagar essa prestação no final do mês, se ele não vai ficar inadimplente, se ele vai pagar um juros muito caro, um juros acessível. Então, todas essas análises são interessantes a pessoa fazer antes de fazer a operação. Porque muitas vezes o consumidor ele se deixa levar pela facilidade de se fazer um empréstimo. Chega no banco, assina um contrato, e no dia seguinte o valor está acreditado na conta. E depois, quando ele for analisar, ele está pagando juros absurdos, a prestação não cabe no orçamento dele e ele acaba se comprometendo e se endividando. Até porque as pessoas ficam meio encantadas pelos comerciais, né? Elas assistem um comercial, vê aquela notícia e corre atrás e não sabe o que está por trás daquilo. Exatamente. Então é a questão de você ficar um pouquinho cuidadoso com essas facilidades. Entendi. E no caso, se a pessoa tiver com restrição no seu nome, ela vai poder estar realizando esse empréstimo? Qual é o procedimento que ela tem que fazer? Bom, a questão da restrição vai depender muito da fonte aonde ela está adquirindo esse empréstimo. Tem algumas empresas que elas conseguem fazer uma operação, por mais que a pessoa tenha restrição de SPC, Serasa e etc. E tem já outras empresas que já não conseguem. Então vai variar bastante de empresa para empresa como ela analisa esse risco de crédito. Entendi. E no caso dela estar fazendo esse empréstimo, o que é necessário? Para estar fazendo um empréstimo, basicamente, você tem que ter uma conta bancária, né? Para o recurso ser creditado na sua conta, você vai assinar um contrato com o banco, com a fonte que você está realizando esse empréstimo e eles devem te pedir documentação cadastral básica, como RG, CPF, comprovante de renda e residência. Basicamente, né? Isso. Entendi. E a gente também selecionou algumas perguntas pelo nosso Facebook e uma diz assim: eu preciso de 10 mil, mas tenho um nome restrito. Como fazer para fazer esse empréstimo para poder dar um capital de giro para a minha empresa? Como que ele vai adquirir esse valor? Muitas vezes, quando o empresário ele tem alguma restrição cadastral e precisa do capital de giro, é interessante ele primeiro procurar o local onde ele tem a dívida, para tentar uma negociação. Porque se ele conseguir fazer uma negociação, ele consegue limpar o nome dele, tirar a restrição e aí sim fazer uma segunda operação para suprir a necessidade dele. Então, o primeiro ponto é esse, tentar negociar a sua dívida atual. Não consegui negociar minha dívida atual, o que eu devo fazer? Procurar instituições que não tenham como premissa, ou seja, como obrigatoriedade, o nome limpo, que ela consiga fazer a operação, por mais que você tenha restrição cadastral. E a próxima pergunta diz assim: com uma renda de R$ 775, é possível fazer um empréstimo de R$ 6.000? Não é possível. Basicamente, as instituições elas comprometem até 30% do seu salário. Ou seja, se você tem uma renda de só R$ 700, 30% desse valor é o que eles calculam que você tem capacidade de usar como um empréstimo. Então, R$ 6.000 com certeza ele infelizmente não vai conseguir. E Suzana, então para encerrar a nossa entrevista, qual é a dica que você dá para o pessoal que está em casa que pretende fazer um empréstimo? Bom, inicialmente é a pessoa analisar a real necessidade de fazer um empréstimo, verificar se ele tem condição de bancar aquele empréstimo, ou seja, se ele vai conseguir pagar de forma adimplente, ou seja, em dia o valor da prestação, e verificar se os juros, se ele não está pagando juros muito caros, se está um juros acessível, e se realmente, por fim, é necessário fazer a operação. Ok, Suzana, mais uma vez obrigada por estar aqui no programa. Toda quarta-feira a gente já tem um encontro marcado aqui. Muito obrigada, prazer estar aqui. Tchau, tchau. Então agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a AgroUFAM. Você que não sabe ainda o que é, então não perde o próximo bloco. A gente volta já já.